Olá, boa noite. Boa noite. Estamos aqui hoje, quinta-feira, 16 de julho de 2020. São exatamente 18 horas e 5 minutos na cidade de Petrópolis, região serrana, estado do Rio de Janeiro. Para quem realmente não está conseguindo acreditar, já estamos em julho, já passamos da metade do mês, Estamos nesse momento de pandemia, de coronavírus, e hoje trazemos aqui, nessa live normal, das 18 horas, Rafael Peixoto. Rafael Peixoto, que vai conversar com a gente aqui sobre um tema muito interessante. Inclusive, eu vou fazer algumas brincadeiras aqui ao longo da live. Vamos conversar sobre Covid-19 versus desemprego, o que fazer. Enquanto isso, eu vou fixar o nosso comentário de nossa live. Live 16/7, 18 horas, com Rafael Peixoto. Inclusive fizemos até uma brincadeira, Não sei se no vídeo eu chamei o Rafael de Rafael Paixão. Eu tenho dois amigos que se chamam Rafael Paixão. Então, muitas das vezes fica aqui no automático, nas nossas publicações, saiu certo o nome, mas acho que no vídeo, eu acabei chamando o Rafael de Rafael Paixão. Então, na realidade, vamos estar aqui hoje com o Rafael Peixoto. Então, vamos fixar aqui o nosso comentário, o comentário de nossa live de hoje. Live 16/7, 18 horas, a live normal, no horário normal em que a gente costuma fazer as lives. O programa foi iniciado às quintas-feiras, no horário das 18 horas. Rafael Peixoto, hoje vamos conversar sobre Covid-19 versus desemprego, o que fazer. Então vamos já chamar o Rafael aqui para compor a pauta da nossa live e nós vamos conversar que realmente intriga a todos nós. Eu inclusive estou vindo aqui, estou vindo também, Rafael, com a camisa dos The Beatles, que eu vou ficar igual o Paul McCartney. Muito bom! Que recepção, hein? Quero saber como é que vai ser esse equilíbrio de forças entre Covid-19 e desemprego. E também, olha só, essa caneca aqui eu uso nas lives com Vladimir Carvalho, do Cubo Mágico, tá vendo? Ele ainda não está montado. Eu estou querendo montar e chegar a essa conclusão aqui de como é que a gente vai resolver esse problema do desemprego versus a Covid-19, Que nós estamos passando por um momento muito difícil, muito complicado, muito de difícil solução. E aí eu vim aqui com o Paul McCartney, que eu estou realmente assim, muito ansioso para a gente conversar. E você é uma pessoa também muito conectada, tem desenvolvido lives muito interessantes. Muitas das vezes não dá para a gente estar em todas elas. E chegou o nosso dia aí para a gente falar sobre esse assunto que interfere direta ou indiretamente em cada um de nós, Então, olha, com certeza, hoje, 16/7, já passamos da metade do mês de julho, Live normal, às 18 horas, com Rafael Peixoto. Estava falando antes de você entrar aqui, na realidade eu tenho dois amigos que se chamam Rafael Paixão. Eu acho que no vídeo eu acabei falando Rafael Paixão, mas é Rafael Peixoto, Vamos conversar. Isso é porque você está apaixonado por esse tema, por essa live, rapaz. Isso pois aí não tem como fugir. E a gente vai falar de Covid-19 versus desemprego, o que fazer. Inicialmente, quero deixar que você se apresente aí, Rafael por Rafael. Depois eu vou contextualizar aqui com alguma coisa também que a gente está estudando, está vendo. Tem alguns livros também muito legais sobre esse tema. E, direto ou indiretamente, a gente não tem como fugir disso. As coisas estão aí, o mundo 4.0, a revolução da informática, a questão de lives, a questão do telefone celular com a mobilidade, a mudança geral da transformação digital. E aí tem a questão pessoal, nossa, seres humanos, que a gente fica em conflito direto
com todas essas mídias e todos esses momentos, e a gente muitas vezes não consegue encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Então, Rafael, um grande prazer estar contigo aqui. Obviamente, o assunto acho que não vai se esgotar em uma única live. Fica o convite, né? Hashtag fica o convite para próximos encontros, para próximos bate-papos. E Petrópolis, né? Estava falando agora há pouco com o Ricardo, na live sobre panificação caseira, né? Uma revolução. A ideia de como talentos pululam pela cidade, entendeu? Então, nós temos uma cidade top, muitos petropolitanos, com todo o respeito que eu tenho, não valorizam, né? E, de repente, a gente está vendo toda uma situação global gerada pela Covid. Então, Rafael, um pouco de você, né, da tua história, como é que você começou com essa ideia de trabalhar? Lembrando que Rafael é consultor de empresas, mentor e coach, personal branding, redes sociais, digital marketing, e participa, né, do Neuroscience Research Gallup, né, e é member, né, desse Neuroscience Research Gallup, né? Então, o que acontece? Você está conectado, está vendo as coisas que estão acontecendo fora do Brasil, uma pessoa muito estudiosa. Como é que você entrou, né, nessa área, né, principalmente humana, né, de estar junto e querer ajudar as pessoas? Né? Um grande prazer estar contigo aqui mais uma vez. Obrigado, Sérgio. Primeiramente aqui, te agradecer o teu convite. Você é uma pessoa aí que eu venho acompanhando já faz algum tempo. E estar aqui contigo dividindo esse espaço, para mim é algo muito especial, tá? Você também já printei, já fiz um print aí da nossa tela aí, depois você printa também. Opa, vou fazer um print aqui, vou fazer o final é meu. Legal. O final é meu. E te agradecer mesmo, Sérgio, porque faz um print com a caneca. Vou fazer um print aqui, eu tô com um copinho d'água aqui, de vez em quando eu molho aqui a garganta aqui. Gosto de falar, eu gosto de explicar, de receber aí dúvidas aí do pessoal, tá? E aí já me apresentando, eu sou Rafael Peixoto, eu venho de um mundo, como o Taldo comentou, nessa transição para pessoas, como surgiu, né? Porque eu comecei com tecnologia. Comecei trabalhando com tecnologia em grandes empresas aí do mundo de telecom, passei pelas duas grandes aí do Brasil de telecom. Fui gestor nessas empresas, a última fui gestor de marketing durante 4, 5 anos, né, nessa empresa, permaneci lá por 7, quase 8 anos. E foi um período de grande aprendizado, onde eu entrei com viés técnico, tá? Entrei para trabalhar na engenharia e saí com gestão de pessoas e marketing. Então, o que surgiu nesse meio do caminho, né, Tauro? E um ponto super interessante foi toda essa evolução, a própria evolução tecnológica me empurrou para esse lado de humanas, digamos assim, esse lado de desenvolvimento de pessoas. Uhum. Porque eu via, Taldo, que dentro das grandes empresas, né, e aí não era uma particularidade só da empresa onde eu estava, nós tínhamos projetos aí que prosperavam e projetos que patinavam, né, digamos assim. E eu percebia que, cara, o que acontece quando um projeto dá certo e um projeto dá errado? E a gente ia para o PMI, eu como um gerente de projetos também, muito tempo, eu olhava a comunicação. Mas a comunicação por si só, ela é criada e instanciada pelas pessoas, né? Existe algo por trás ali. Então a comunicação é uma mera... É um meio de você passar algo que está ali na sua consciência, nos seus valores e tudo mais. Uhum. Eu comecei a estudar as pessoas, rapaz. E eu fiquei fascinado com o que eu fui aprendendo, principalmente a respeito aí da neurociência, dessa Ferrari que a gente tem aqui dentro, em cada vez utilizar ela de uma forma otimizada. E eu, ao longo do tempo, eu fui recebendo feedbacks, né, de pessoas que, Rafa, pô, você tem que ir para essa área, cara, você tem que, poxa, às vezes até no almoço é uma sessão de coaching contigo. E eu comecei a ver que eu gostava muito de fazer aquilo. E aí, de vez, eu resolvi, não, então, foi até antes da Covid, no final do ano passado, eu deixei a companhia para cumprir o meu objetivo aí, o meu propósito, que eu acabei identificando isso como propósito com o tempo, que é ajudar pessoas. Estou aqui para ajudar pessoas. Super legal. Você mora em qual bairro aqui de Petrópolis? Então, hoje eu estou no Bing. Está no Bing. Eu moro aqui na Mosela, né, então a gente está relativamente perto aí. Né, falei agora há pouco com o Gonzales, está aqui na 13 de maio. Então você vê, a não localidade, até essa questão toda da não localidade, né, e a gente está com a internet, tem pessoas que não conseguem posicionar isso muito bem na cabeça. E aí a gente está vendo essa mudança toda a nível do trabalho, né, e muitas pessoas não estão conseguindo acompanhar.
Então, é esse entrechoque, né, entre o emocional, o real, né? Para quem ainda não fez o print de tela, né, tem pessoas chegando aqui, estamos aqui com Rafael Peixoto, né? Façam um print da sua tela, marquem a gente depois lá nas redes, @Sérgio Taldo e Rafa Peixoto CMC, não é isso? Rafa Peixoto CMC, exatamente. confere? E aí confere. a live termina, né? E eu tenho sempre deixado agora bem colocado aqui, a gente disponibiliza lá nome de pessoas, ou até imagem, né? Eu não estou ficando milionário com as lives, a proposta da realização das lives é levar conhecimento, né? Então não tem assim nenhum contrato financeiro. Então, a partir do momento que isso aqui virar um broadcast international, né? Inclusive estão chegando novos convidados de fora, né? Não só de Petrópolis, mas de fora do país, né? A gente vai ter uma convidada do Canadá, tem uma amiga minha que mora na Europa, então a gente vai ampliar isso aí, não com o intuito de aparecer, entendeu, Rafael? Mas você gerar conteúdo e levar verdadeiramente luz, né? Aquilo que você botou ontem lá, iluminados, né? Vocês que são iluminados, que as pessoas estão, muitas delas no escuro, porque estão vendo única e exclusivamente a questão presente, a questão do momento, a questão do dinheiro, estão esquecendo do ser humano integral como um todo, né? Então, eu vou trazer para a gente aqui já, não sei se você conhece, eu usei esse livro aqui na live com a Marcilene, O Futuro do Trabalho, de Domênico De Masi, em que ele fala aqui da fadiga e do ócio na sociedade pós-industrial. Então, esse livro aqui, tem um tempo, não é tão recente. Esse livro aqui ele é de 99, mas ele já apontava na época a questão do ócio criativo e dessa fadiga na mudança. E tem um outro livro que também eu citei na live com a Marcelene, ele já é um pouquinho mais grossinho, O Futuro Chegou, tá vendo? De Domênico De Masi. Bacana. Modelos de vida para uma sociedade desorientada. Então, o que a gente está percebendo, Rafael? Para a gente dar um pontapé e além da pauta que a gente traçou, isso aqui é O Futuro Chegou, né? Tem uma pessoa que está me pedindo aqui para colocar um pouquinho de novo na tela. Apesar de serem livros muito grossos, né, não significa que você tenha que ler o livro inteiro, a gente pesquisa. Já o Domênico De Masi, ele, há um tempo atrás, falava do ócio criativo. Então nós estamos trabalhando aqui, estamos fazendo a live, estamos nos divertindo, estamos aprendendo, estamos gerando conhecimento. Então, até antes da Revolução Industrial, até mesmo na Revolução Industrial, a ideia era tipo assim, estou trabalhando agora. Aí bati o cartão, estou indo embora para casa. Né? Cheguei em casa, aí eu estou com a minha esposa. Não, ninguém me liga, ninguém me fala, estou em casa. Então o que acontece? De um tempo para cá, principalmente com o advento do smartphone e da internet também, e potencializado com a banda larga, né? Você tem que saber coordenar todas essas coisas, né? Caso contrário, a gente não vive mais. Você só vai trabalhar. Tem pessoas que são workaholic, que ficam doentes, né? E aí vem o Covid. Pô, dá uma cacetada. As coisas já não vinham bem. Né? De repente vem uma pandemia, uma situação de total desconforto para todos. Né? Como é que a gente consegue entender, né? Como é que a gente consegue se estruturar num mundo que está praticamente totalmente desestruturado? Esse é o foco da nossa live, né? Quer dizer, o que fazer, né, com relação à questão do desemprego, né, e de dificuldades, né? E o que você tem trazido também pela sua experiência aí? Legal, um excelente tema, é muito legal debater sobre esse tema e passar um pouquinho de conhecimento e capturar aqui, acho que é uma troca também muito grande contigo e com toda a audiência, tá? Um dos principais pontos que eu vejo, Sérgio, é que, a princípio, todo mundo me pergunta, Rafa, você que é um cara que olha muito para frente, é futurista, você está sempre antenado, o que vai acontecer, né? A primeira coisa que a gente tem que ver é o que está acontecendo. Né? É colocar o pé no chão e ter a percepção de que algo mudou. E mudou mesmo. Tá? E não olhar no sentido já de um pré-julgamento de que mudou, tá pior, tá isso e aquilo. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, Sérgio, é o pensamento positivo. É você olhar sempre para um problema com uma oportunidade. Porque se você encarar bem, todos os problemas, grandes problemas que nós tivemos ao longo de todas as décadas e séculos, né, aí a gente teve pessoas que se destacaram e pessoas memoráveis que estão até hoje aí sendo lembradas por isso. Né? Então, acho que a primeira coisa é ter a percepção de que algo mudou. E não necessariamente mudou para pior.
né? A gente vê, você bem tocou aí sobre a Revolução Industrial. A gente já sabia mais ou menos que isso ia acontecer há um tempo atrás, né? A gente via lá na primeira revolução, a segunda, a terceira e agora a quarta, com toda essa gama de informação no ambiente, robotização, inteligência artificial, né? E isso leva a crer um pouquinho. Se eu traçar uma reta, eu já consigo um pouco imaginar, né? É claro que projetar o que pode acontecer lá na frente. O que a gente não consegue perceber e projetar é quando acontecerá, né? Eu acho que a grande questão aqui é essa, é que quando a Covid veio, ninguém esperava que ela viria. Ela começou na China, então tá bem longe, não tá aqui. Será que vai atingir a gente? Isso não me afeta, isso não me afeta. Isso não me afeta. Essa tsunami não chega na minha praia, porque a minha praia foi sempre uma lagoa muito tranquila. E eu estava ali acostumado a ficar na areia, ir para a praia e depois debaixo de um coqueirinho. E quando ela veio, de fato, ela agitou tudo. E foi uma catástrofe, sim. Quer ver? Eu vou fazer uma comparação. Eu acho que eu já falei em umas lives anteriores, não é citando o nome, muitas vezes não é crítica, a gente sempre usa o exemplo como ponto de desenvolvimento, né? Numa reunião da Firjan que eu tive ano passado, em 2019, resolvendo lá um problema, tinham vários empresários, várias pessoas lá, eu levei uma revista que eu tinha, uma Forbes, falando do Jeff Bezos, da Amazon, dizendo o seguinte, Jeff Bezos informando que para ele, tá, não existe limite. Existem mercados em que você tem determinado limite. Por exemplo, eu monto uma loja, eu tenho limite de entrega dentro de Petrópolis, ou dentro dos distritos, ou até mesmo o estado do Rio. Eu conheço fábricas aqui em Petrópolis que só entregam até o Rio de Janeiro. E o Bezos dizendo, para mim não tem limite, eu entrego no Alasca, no Polo Norte, no Polo Sul, na Ásia, na Oceania, para mim não tem problema, e vendo de tudo. Aí um grande empresário lá, também vou me restringir, não precisa falar o nome, tal, igual você está dizendo aí do Covid, você está lá na China, o Bezos está lá nos Estados Unidos, o cara é da Amazon. Só que é o seguinte, o cara tem um livro chamado A Loja de Tudo, o cara vende tudo. Então se eu tenho uma papelaria, uma mercearia, uma padaria, uma loja de automóvel, seja lá, eu faço foguete, uma fábrica de alfinete, até rimou. Cara, eu boto na Amazon, o cara manda para mim para o mundo inteiro. Então é a mesma coisa, como a gente estava falando. Esse Covid aí está lá na China, isso não me interfere. Isso não vai interferir na minha empresa, não vai interferir no meu emprego, no meu salário. Recentemente, né, essa semana, né, todos viram, não é nenhum tipo de problema a gente comentar, a GE Celma, que eu trabalhei lá por mais de 10 anos, né, tenho uma experiência na área de turbina, sou especializado nessa área, atualmente não trabalho, demitiu recentemente mais de 300 pessoas e existe uma possibilidade de demitir mais. Por quê? Não está tendo voo, os aviões estão no chão. O que eu vou fazer com tantos funcionários lá dentro? Então, olha lá, Covid-19 versus desemprego. Até então, até o ano passado, né, eu sou muito amigo do diretor-presidente lá, ele falando em alguns eventos que para ele a crise não afetou, a Celma continua subindo assustadoramente. Aí vem uma Covid, coloca os aviões no chão. Eu postei, acho que ontem ou anteontem, uma empresa, a Latam, Argentina, demitiu mais de 1.000 pessoas. Então, 1.700. O que acontece? E aí você deu o primeiro elemento, né, para a gente montar o nosso cubo aí. Né? Pensamento positivo, né? Sim. Quer printar a caneca aí? Printa a nossa foto com a caneca aqui, já printei aqui. Depois você compartilha. Que o Rafael vai trazendo alguns pontos interessantes. Então, o primeiro ponto é o pensamento positivo. Mas não é, eu penso positivo. Eu penso positivo, mas o que eu faço? Eu faço algumas coisas reais. Né? Porque tem pessoa pensamento positivo aí, de bons pensamentos e de boas ideias, o inferno está cheio, né? Exatamente, Sérgio. E aí um ponto que você colocou foi bem cirúrgico, aproveitando o teu gancho, primeiro eu penso e depois eu ajo. Né? As pessoas, muitas das vezes, elas trocam essa sequência, e aí isso não é Tostines, isso não funciona dessa forma. Você primeiro tem que pensar, analisar o teu ambiente, analisar o quanto de impacto, porque a Covid, ela teve um impacto geral, mas para uns setores mais, para outros menos. Para alguns setores, eu tenho uma amiga que até no sábado eu vou fazer uma live com ela, ela é diretora de uma empresa que fabrica álcool em gel. Ela falou assim, Rafa, eu nunca vendi tanto e eu nunca contratei tanto.
Então, para ela conseguiu fazer o quê? Do limão uma limonada até de forma orgânica, né? Que ela iria fazer de qualquer forma, ela não teve que inventar nada, certo? Então, acho que um ponto que bem colocado eu tenho que pensar, mas eu tenho que agir. Tá? Mas durante esse pensamento, eu tenho que ter uma visão global. Tá? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, não é minha, eu tirei de algum livro que eu li, que é pense global, mas haja local. Tá? Então não é pelo fato que tem uma crise que aconteceu na China, tem uma crise que está lá na Europa, está nos Estados Unidos. O mundo hoje ele é muito menor do que era no passado, se a gente olhar. Tá? A gente não tem as fronteiras que nós tínhamos. Se você olhar 10 a 20 anos atrás, a internet foi essa grande propulsora que estreitou essas estradas. Então, antigamente eu brincava, a informação ela chegava só na cúpula, nos diretores, nos presidentes das empresas, nas grandes e altas esferas políticas. Agora chega para todos. Hoje não, para todo mundo e ao mesmo tempo. Então, isso fica o quê? Muito fácil até para você ter um excesso de informações, porque aí pode te complicar. É um tema que eu gosto de puxar sempre na hora do pensamento, do planejamento, que é escolha bem as suas informações, os seus inputs. Né? Então é que você colocou, né? A gente comentou aqui, pensar positivo é uma coisa, agir é o segundo passo. Né? E entre o pensamento e a ação, você tem uma jornada que é do planejamento. Isso é super importante. Isso você usa desde a época aí de séculos passados, em guerras, em planejamentos de arte de Sun Tzu e tal. Você via isso no passado. Boa. Muito bom. Então trazer esses conceitos para o hoje, porque eu vejo muito aí, principalmente, né, a garotada que chega nova e tal, que quer pensar fora da caixa, isso, aquilo, ótimo, pensar fora da caixa é legal, mas às vezes a tua solução está na caixa, você não olhou a caixa direito. Exato. Então nós temos velhas soluções para problemas novos. Né? Então eu tenho que olhar, será que eu já exauri tudo aquilo que eu poderia fazer? Qual área que hoje, chegando aqui o Covid, quais são os impactos que isso vai causar? A gente tem que começar a ser mais propositivo e ativo, Sérgio. Porque a gente, e aí eu me considero também, me incluo, todo mundo, de certo grau, nós somos assim. A gente acaba tendo a comodidade de ser impactado pelas informações e não ir buscar e ser seletivo. Tá? E aí o que chega é só notícia ruim. Você liga a televisão agora e só vai falar de número aumentou, diz aquilo. Mas se eu olhar, poxa, eu vou acessar aqui um Harvard Business Review, vou ver um TED, vou ler um livro. Cara, pode ser até um livro de romance. Ele vai fazer o teu cérebro funcionar. Ele vai fazer o teu cérebro oxigenar. Tá? E aí, com isso, você vai criando novas ligações sinápticas. E aí que as pessoas às vezes perguntam, Rafa, mas como é que eu faço para ser criativo? Né? Eu queria inventar algo, eu estou aqui em casa à toa, fui demitido, não sei o que fazer. Então, assim, você, de certa forma, com certeza, já inventou algo, mas não prestou atenção. Eu costumo, até brinco, né? Para quem usa óculos, está na tela do óculos e o cara não enxerga, né? É só a gente ajustar as nossas lentes, né, o tempo todo. Às vezes eu tenho ali, eu costumo brincar sempre usando um exemplo muito simplório aqui, que você mora numa casa, aquela casa sempre, poxa, tem uma ventilação boa, hora e meia a porta bate, pá, pá, pá. O que você faz? Você bota um calço ali naquela porta. Aquilo dali que você criou pode ser uma solução, você ornamenta aquilo, coloca ali a tua marca, teu logo, joga na internet. Saiba fazer o teu merchandise aí, a tua propaganda, a tua campanha, você vai ganhar, porque tem muita gente, principalmente os comunicadores, né? Quando a gente faz uma análise DISC, né? Eu tenho a Isa aqui assistindo, eu também sou comunicador, e nós somos presas fáceis de vendedores. Porque o comunicador ele é muito emotivo, então ele se deslumbra muito com as coisas novas. Então é fácil vender para um comunicador. Só que eu sei o que é um comunicador, eu sei que isso existe ou não, então eu tenho que procurar essas informações, eu tenho que estudar ali. E não precisa aprofundar tanto. Né? Tô vendo a Michelle aqui, ó. Michelle Machado, comunicadora. Então fácil vender para a gente. Né? E isso eu vejo que as pessoas às vezes reclamam e elas gastam muita energia reclamando, olhando para frente e tentando prever aquele técnico de arquibancada, né, que acha que sabe tudo. Eu vejo aí o pessoal aí falando sobre economia, o cara não fez isso, o cara é ruim e tal. Técnico de arquibancada.
né? Eu não posso julgar, eu no lugar dele talvez faria pior. Né? Exatamente. Então, Ó, a gente está né? vendo aqui, ó, Chanoel, tem a Rosana, tem o Alexandre, Giovanni Santos, Liz Olha que Lamartine, legal. que nos acompanha, tá a galera do Tais aqui, Olha, né, o Thiago, a Zirlei Seabra, quem mais está conosco aqui? Letícia, Nilson Panda, olha. né? Vocês são todos bem-vindos aqui. Rafa é o novo perfil a ser seguido, né? Nilson Panda, Luiz Peixoto, tem O a galera paizão aqui, aí, ó. ó. Tá a nossa amiga Michelle, exatamente. Então, Rafael, o que que Uhum, acontece? O segundo ponto, né, que você colocou aqui, muito importante, né, uhum. além do pensamento positivo, né, os corações estão subindo, vamos botar lá o segundo cubinho aqui para a gente Opa, montar. vamos, vamos. Planejamento. Sem planejamento, a gente não consegue, entendeu? Não vai. E aí o que que acontece? Ainda não chegamos à nossa meia hora. Quando der meia hora, eu vou pedir para o pessoal dar mais um printzinho de tela, né? E os coraçõezinhos vão subindo aí. Né? Tá aqui a Zirlei, prazer em conhecer você, Sérgio. A sogrona, essa é minha sogrona. Tá vendo? Legal. A gente aprofundando um pouco, tá vendo? Eu tenho usado muito esse livro aqui também, Aham, Os Robôs e o Futuro do Emprego. Né? Então, esse legal. cara aqui, esse Martin Ford, esse livro tem também para Kindle, né? Eu gosto do livro em papel, né? E gosto do livro Kindle também, são dois momentos, duas experiências diferentes. Ele fala aqui sobre as profissões, né? Aquelas que de repente vão ser substituídas, né? E aquelas que de repente nem existiram ainda. Então, eu acho que é aí que é a coisa. Né? Eu costumo muito conversar com o Cláudio aqui em casa, minha esposa, e amigos, né, Aham, que entendem um pouco mais de espiritualidade, não é de religião. A gente não existia, ok? Você não era nem um projeto ainda na barriga da tua mãe. Aí, de repente, o espermatozoide e o óvulo lá se juntam, se unem energeticamente, começam a se multiplicar e aquilo adquire vida. Daqui a 9 meses, nasce um bebê. E aquele bebê cresce e chega até onde nós somos hoje. Então, tipo assim, as coisas, o próprio Criador, ele é impalpável. Então, tipo assim, é o que você falou, a criatividade. Como é que eu vou construir a criatividade? A criatividade é impalpável. Você tem esse insight, né? Você deu 2 pontos, o planejamento e antes a questão do pensamento positivo. Vibrou positivamente e começou a planejar alguma coisa, as coisas começam a acontecer, vem ideias, vem sonhos, amigos, jornais, revistas que exato. chegam, livros, e aí você sai daquele momento de inércia e começa a avançar e acelerar. Então, aí que está a questão, né, que é um dos pontos aqui que eu separei para a gente trocar ideia. Quer dizer, o que é preciso, na realidade, para manter esse equilíbrio físico, mental e emocional num momento tão turbulento como esse? Que é aí que eu acho que é o grande ponto. Mas antes de você responder, ó, chegamos a 30 minutos, né, Opa! da nossa live. Papo super interessante com Rafael Peixoto, né? Rafa Peixoto CMC e eu aqui, @Sérgio Taldo, né? Vocês podem printar a tela de vocês aí, compartilhar nas redes sociais, tá? Depois essa live vai pro nosso IGTV, tá? Também a gente compartilha no YouTube e a ideia é gerar conteúdo relevante para que realmente a luz possa chegar e as pessoas possam sair um pouco, né, de tanta notícia ruim que está ocorrendo, que tem coisas muito boas acontecendo. Amanhã vamos ter uma live super legal com as duas meninas da revista Estações, de Petrópolis, Olha, né? olha. Até entre uma live e outra agora eu fiz um teste com elas, que elas não tinham ainda testado a live. Vai sair uma matéria Aham. super legal sobre um inverno diferente, né? Com muita criatividade, resiliência e união, né? Inclusive, eu sou um dos entrevistados, vai sair uma matéria super legal, a gente vai lançar a edição digital amanhã. E no sábado, Rafa, vamos ter a Camila Marotti, que é de Petrópolis, que participou do The Voice Brasil. E aí eu me lembro, lá, só o comercial da Globo aqui, né? Lá no início, você sabe que eu recebi algumas críticas. Ah, Taldo, você só bota coisa de tecnologia, você só fala... Falei, não, gente, está começando. Pô, vão vir temas muito legais, o conhecimento humano é muito grande. Então, tipo assim, no Exato. início eu falei assim, cara, o que eu recebi de crítica, e aí, tipo assim, a produção do vídeo, eu não tenho muita edição depois. Porque qual é a ideia? Se eu demorar muito para editar o vídeo, né, e deixar para o dia seguinte, eu não posto da de hoje, que não postei da de anteontem, que não Exato. postei da de semana passada, e eu tenho aqui um bloquinho,
deve ter uns 25 artigos ainda, cada live, a sua live também, a nossa live aqui, a gente vai escrever um artigo, publico lá no LinkedIn também. Cara, o LinkedIn eu tô com quase 8.500 seguidores. Então são pessoas do Brasil e do mundo, realmente diretores, pessoas tops. Tem postagens no LinkedIn que eu jamais conseguiria ter o número de visualizações que eu tenho no Instagram ou no Facebook. Tem postagem lá que dá quase 8.000, 10.000 views. Olha que absurdo. Olha. Então, tipo assim, amigos e amigos de amigos. Então, tipo assim, esse fenômeno da rede, né, para a gente poder entrar aqui na questão do equilíbrio emocional, mental e físico, né, da Covid versus desemprego, é aí que eu acho, é um entrechoque muito grande, né, a gente já viu, pensamento positivo, planejamento. Eu acho que as pessoas não se prepararam para esse entrechoque, entendeu? Tivemos a greve dos caminhoneiros, que foi um ensaio, né? A gente viu o supermercado sem nada e tal, aí agora vem um Covid, e ainda não sabemos até onde vai isso. Né? Então, pela tua experiência, né, eu estou realmente muito feliz de estar tendo essa live com você aqui, né? Estou aprendendo muito contigo aqui, depois a gente vai conversar, vamos tomar um café após live, a gente vai se encontrar. Como é que a gente consegue ter esse equilíbrio mental e emocional, né, pela tua visão aí? Primeiramente, Sérgio, eu vejo, a primeira pergunta que eu faço para os meus coaches e mentees, né, meus clientes, quando eu venho atender, hoje mesmo eu estava falando antes da nossa live aqui, uma pessoa que está chegando para a minha mentoria. Ela tem um planejamento, tá? Ela pensou, ela tem esse planejamento, e aí eu perguntei para ela, o que você acessa hoje? Qual o tipo de conteúdo você costuma... não é só gerar, não, tá? Eu fui um passo antes, step back aqui, um passo atrás. O que você costuma gerar, você receber? Aí ele falou o seguinte, Rafa, eu leio de tudo um pouco. Aí eu falei assim, tá, exemplifica para mim esse de tudo um pouco. Aí começou a falar os sites aqui e tal. Eu olhei e falei assim, tá, me fala um pouquinho do teu raciocínio agora com base nisso tudo que você leu. Cara, eu vi ali, teu problema tá aí. Tudo que você planeja é com base no que você está lendo. Eu disse isso há 2 dias atrás numa live que significava o seguinte, a mesma importância que a gente tem para um alimento que a gente coloca na boca para digestão, eu tenho que ter com as coisas que eu coloco na minha cabeça para eu pensar. E o pensamento é fruto de uma digestão, tá? Comunicativa. Então, o que eu preciso fazer é selecionar bem, primeiro, saber onde eu quero chegar e selecionar bem o meu conteúdo. O que eu quero aprender, quais são as minhas armas, né? Quais são as minhas ferramentas, melhor dizendo. Então, as pessoas, às vezes, elas não selecionam. Elas simplesmente, hoje eu estou de bobeira aqui, eu vou ler isso aqui, vou ler. Não, seleciona. A única coisa que a gente não tem como correr atrás, e não tem juros, e não tem saving, que eu brinco, né? É o tempo. Eu tenho que usar esse tempo da melhor forma possível. Essa história de jogar porrinha na praça, ou ficar jogando dama para passar tempo... Rafael, sinceramente, eu não consigo, no mundo que nós estamos hoje, entendeu? A gente é ativo, temos casa, cachorro, família, empresa, negócio, tudo. Tô passando meu tempo. Até mesmo uma série, caso a gente assista, não é simplesmente você ficar ali, entendeu? Vou passar meu tempo. Não dá, não tenho que não ter o que fazer. Né? E, por outro lado, a gente está vendo muitas pessoas que foram desestruturadas pela questão da Covid, e principalmente por estarem desempregados e nunca conseguiram pensar, nunca planejaram, nunca, de alguma forma, objetivaram isso, e agora estão desesperadas, entendeu? Você pegou bem no ponto. Eu leio um pouco de tudo, isso não pode, cara. Não existe, é o efeito Spoleto, né? A gente está passando um efeito Spoleto. Eu lembro quando a franquia Spoleto começou, que a pessoa se deparava ali com aquela monte de opções ali, um monte de opções, a pessoa travava alguns, né? Então você via ali, cara, eu posso selecionar isso aqui, o que você quer e tal, e demorava, era até uma sátira depois. Mas hoje nós temos uma gama, uma pluralidade de informações tão grande, que quem nunca chegou em frente ao Netflix e começou, hoje vou ver um filme, começou a passar, deu meia hora, 1 hora, 1 hora tua passou e você não escolheu. Aí quando você escolhe, é um filme que você já viu. Vou rever o filme. Vou rever o filme, pelo menos eu sei que é bom. Então, acho que assim, primeira coisa Você quer ver falar em filme? Você quer ver um filme que eu não canso de ver? É um lugar chamado Notting Hill. Um lugar chamado Notting Hill, com a Julia Roberts e o Grant. Cara, esse filme é fantástico. É de uma época em que não tinha celular,
O filme é maravilhoso, entendeu? Tem lições incríveis. Pô, a gente já viu não sei quantas vezes. Entendeu? Então, vira e Exato. mexe, que aí você revê o filme, né? Até isso também, sobre essa Exato. questão do tema da nossa live, você, com um insight, vendo uma coisa que você já viu sobre um outro prisma, um outro ângulo, você descobre coisas que você não tinha percebido. Entendeu? Exato, Sérgio. Aí você foi cirúrgico, porque o conhecimento, ele não é só gerado através de um livro, de um vídeo. Às vezes você está pegando um táxi ali, um Uber, conversando com a pessoa, e você acabou de ler um livro ali de 300, 400 páginas, e as pessoas não veem isso, né? Às vezes um bate-papo, uma live que você participa, a gente já tem um trabalho por trás ali. A gente tenta passar as principais mensagens, as principais ali informações que vão ser úteis, né? Onde a gente já errou, aonde a gente já acertou. E talvez seja também para você isso, né? De repente também o que eu acertei para você vai ser um erro, para você não é cabível. Então é necessário ter essa seleção de coisas. E a outra é se autoconhecer. E aí, voltando muito para o ser humano, a minha mudança da parte tecnológica. Registrem aí, ó, autoconhecimento, mais um quadradinho para a gente montar esse cubo mágico. Autoconhecimento. Eu estou anotando, hein? Estou anotando aqui. É excepcional. Por quê? Porque o autoconhecimento, na verdade, nós somos uma empresa e o meu primeiro cliente sou eu. E tem gente que não conhece esse cliente. Exato. E quer vender, e quer montar um negócio e quer prosperar. Então, detalhe, assim. Quer vender assim rápido, em um mês, ter milhares de clientes, faturar, pagar o negócio em um mês. Como é que pode? Exatamente. Exatamente. Hoje mesmo, ainda falei contigo antes, né? Eu falei assim, hoje eu estou lançando um curso, né? Tá lá no meu site, lancei um site todo remodelado, mas foram meses de trabalho para um curso de um dia, 8 horas, que tem um conteúdo fenomenal, mas foram meses para criar aquilo, experiências e tudo mais. Então, existe essa necessidade de ser seletivo, de se autoconhecer. Tá? E um outro ponto super importante é as pessoas têm que saber onde querem chegar. Né? O fato de, eu na crise, eu agora vou mudar. Não, você não tem que mudar o seu objetivo. Agora, se você muda o seu objetivo por causa de uma crise, é porque você lá atrás não escolheu muito bem esse objetivo. Você pode mudar o caminho. Entendeu? Você pode, às vezes, tem que subir um morro. Antes era passar por dentro de um túnel, era dar uma volta. A gente está vivendo hoje uma época de uma era líquida, onde eu tenho que, de fato, agir como tal. Eu tenho que transpor esses obstáculos, mas o meu foco, o meu objetivo, ele não pode. Porque se eu quero ser um empreendedor, beleza, pode não ser esse ano que vem, eu tenho que me preparar mais, eu tenho que fazer alianças estratégicas. Eu vejo muitas pessoas que querem empreender. Momento de crise, agora pegando Covid. Rafa, eu quero empreender, o que eu faço? Eu estou vendo você montar o seu negócio e tal. Eu tenho ideias, tudo funciona, todo mundo quer. Eu falei assim, beleza, se todo mundo quer, você já tem um público inicial. Você já tem os adopters aí, na curva de crescimento do teu produto. Mas me monta cadê o teu planejamento? Cadê o teu currículo do produto? Né? O teu plano de negócio? Não, a pessoa às vezes ela anda com o currículo debaixo do braço e acha que qualquer um vai contratar. E quem está contratando, ou o cliente que está contratando um serviço, ele não quer saber a especificação, ele quer saber se vai ser útil ou não. Então, nesse momento de crise, eu tenho que criar algo que é útil. Não adianta eu chegar numa empresa, numa entrevista e começar a falar, não, eu sou o Rafael, me formei em informática, tenho gestão de projetos, me formei no IBMEC, depois eu fui para a França fazer um mestrado. É lindo, mas é só o caminho. E é um caminho que me pertence só. Agora, o que eu vou oferecer para aquela empresa, para aquela pessoa ou para os meus clientes, é isso que importa. E para cada vez mais ser mais fidedigno com a demanda, com a necessidade do outro lado, eu tenho que, primeiro, me conhecer, eu já disse isso, autoconhecimento, e depois conhecer o meu público. Tá? Eu tenho que montar minha persona. E não adianta eu querer, o meu produto serve para todo mundo, ele é bombril. Não funciona, até porque mesmo o bombril, ele não é para todo mundo. Então, eu tenho que, de fato, selecionar a minha persona, que a gente chama. Persona é um termo que a gente usa no marketing para descrever a pessoa que eu quero chegar, né? O meu objetivo. Essa pessoa, se eu vendo um carro, que carro eu vendo? Eu quero alcançar o quê? Se eu vendo um carro esportivo e super caro, eu não posso chegar e vender para qualquer um. Eu não posso colocar em qualquer concessionária.
eu vou ter que atingir uma faixa etária ali de pessoas que geralmente são acima de 40, 50 anos, porque já tem uma condição de vida boa, já tem uma condição financeira razoável, e não uma pessoa que tem dinheiro, mas está no início, ela está preocupada com a projeção de carreira. Então, tudo Exatamente. isso tem que estar no papel. E aí o que eu digo, uma dica, pessoal, que eu vou dar aqui é para todo mundo, e assim, é de ouro essa dica. Não adianta eu pensar, raciocinar e ficar só na cabeça. O que eu quero dizer com isso? Tem que escrever. O pulso, para mim, as nossas mãos, são, na verdade, o verdadeiro altero, o peso que vai gerar o músculo no cérebro. Tá? Existe uma ciência, está por trás até da neurociência, que a nossa coordenação motora e o nosso sistema nervoso, ele fala diretamente com algumas áreas do cérebro, e conforme eu estou escrevendo, eu estou imaginando aquilo dali, aquele cenário. E o cérebro está entendendo, porque o cérebro é muito interpretativo também. E aí eu estou gerando novas conexões, eu estou materializando no papel. E aí eu tenho que materializar, porque... Diga. Exato. Tipo ali, tá vendo? Do lado de cá, tá vendo? Olha o exemplo. É o meu quadro de pessoas de lives, e aquele lado ali que teoricamente está apagado, já teve uma opção de coisas, já escreveu, já apagou, né? Tem a pauta da live, tá vendo? Tem aqui o textinho, o textozinho aqui. Senão a gente não consegue coordenar. Né? É igual aquele aluno, eu vou na escola, eu nunca anoto. Tudo bem, ele até pode ter um superdotado. Né? Não sei se você já leu sobre Nikola Tesla. Conhece Nikola Tesla? Esse é fera, né? Nikola Tesla, o cara é exceção. A mãe dele ensinou a ele a projetar uma tela mental na frente dele, e ele via as coisas sendo escritas, como se não tivesse um papel. Então imagina uma tela, uma tela de Homem de Ferro, holográfica. Ele via o negócio assim na frente dele, sem ter que escrever nada. Mas, tipo assim, é uma pessoa fora da curva. Mas para nós mais normais, não custa lá. Faz um registro, anota, aí depois vai lá, apaga, entendeu? Tira dali. Mas a gente precisa materializar isso. E aí, Rafa, para a gente dar mais um salto aqui, né, eu trouxe aqui também para a gente contextualizar essa exame CEO aqui, tá vendo? Falando do trabalho de amanhã. Então a gente vê aqui alguns seres humanos normais e uns robozinhos aí, tá vendo? Falando do trabalho de amanhã, que aí a gente vai chegar no nosso momento ápice aqui. Quer dizer, jovens nascidos na era da internet representam 1/3 do desemprego global. Eles vão trabalhar em um ambiente inteiramente novo, mais competitivo, mais flexível, mais conectado com o mundo. Então vamos guardar bem esse ponto aqui e vamos complementar com Harari aqui, né, nas 21 lições para o século XXI. Né? Se você não leu, eu te aconselho ler esse livro. Está no Kindle. Porque ele tem no capítulo de trabalho aqui, quando você crescer, talvez não tenha um emprego. É isso que eu queria conversar contigo. O Harari, já fizemos uma live aqui com o André Dávila, falando sobre alguns tópicos aqui desse livro, 21 lições para o século XXI. Quando você crescer, talvez não tenha um emprego. Cara, mas como assim? Pô, eu estou estudando, estou fazendo uma faculdade, cheguei à universidade, vou chegar Como é que eu não vou ter um emprego? Então, eu acho que essa questão Covid versus desemprego, o tema da nossa live, o que fazer, eu acho que esse entrechoque da mudança de como pensar sem planejar, tipo assim, eu estou aí, leio porque leio. Como é que a gente pode entender emprego, desemprego, trabalho e, de repente, não vou ter um emprego? Como é que a gente pode... Quando você... essa é uma pergunta muito chave, eu acho que é o momento realmente do ápice. Como que eu não vou ter um emprego? A sua mãe, pô, você não tem um emprego, você não recebe um salário, tipo assim, tradicionalmente, então a pessoa pode tradicionalmente mês a mês. A gente falou no início do nosso bate-papo sobre a GS Alma, né, que demitiu e provavelmente vai demitir mais pessoas. Eu conheço um amigo que está na Gol, ele é piloto, ele trabalhava na Webjet, foi demitido da Webjet, agora está na Gol. Pô, ele está com medo, porque ele pegou Covid, ficou em casa 2 meses, aí ficou mais um mês, deram 3 meses, agora ele está voltando, fazendo um voo, pelo menos no início do mês e no final, para tipo assim, tô aí, hein? Porque senão daqui a pouco vai ser mandado embora. Aí ele, como piloto, já tem uma idade um pouco avançada, onde que ele vai trabalhar? Então, tipo assim, onde que eu vou ter meu emprego? Para ele, é emprego. Porque, tipo assim, você ser funcionário da Webjet, você é contratado, carteira assinada, tem que estar no voo ali.
Então, existe uma diferença entre o emprego, existe uma diferença entre trabalho, né? E existe uma diferença entre desempregado, o cara que não tem o que fazer, mas ele está numa obra social, ele ajuda alguém, ele está numa causa, ele desenvolve, pode não estar entrando dinheiro. Então, eu acho que aí que é o ponto de que as pessoas não... Estava ontem também conversando com uma amiga que está com esse paradigma. Ah, as pessoas não me valorizam porque eu não tenho um emprego. Falei, mas olha só, você tem tantos talentos, você tem tanta coisa, você é uma pessoa tão especial, que a hora que você tiver isso maquinalmente ou de forma estruturada funcionando, o dinheiro vai vir. Então ela, tipo assim, ela se cobra muito porque ela não tem um emprego formal, mas os empregos formais estão acabando. Então as pessoas não conseguem se adaptar, né, dentro dessa nova realidade. Né? O que você tem a trazer para a gente? Então, Sérgio, isso é um tema legal, porque muitas pessoas, o nosso cérebro, eu costumo dizer, e aí neurologicamente falando, tá? O nosso cérebro, ele quer emprego, ele não quer trabalho. Ah, mas o nosso cérebro, ele busca o descanso o tempo todo. Ele foi programado para isso. Então não adianta, mas o meu... Não, de todo mundo é assim, a ciência, isso tudo já está muito bem delineado. O nosso cérebro, ele quer a proteção, o descanso, a comodidade. Então, quando eu sair dessa inércia e buscar algo que eu consiga atrelar atividade e, ao mesmo tempo, emprego, tá? Eu tenho que ter uma visão seguinte, lá na frente, como é que é o conceito do emprego lá na frente? Não vai ser mais esse conceito de bater cartão, né? E já vem mudando, agora as pessoas só olham muito para trás para trazer referência. Agora, preste atenção nas mudanças, e aí o Covid ele veio acelerar isso com o home office, tá? Principalmente porque cada vez mais as pessoas, eu no meu time lá na última empresa, né? Eu dizia para eles, ó, aqui não tem horário para chegar, não tem horário para largar. Pode ser bom ou ruim, tá? Mas a gente olha resultado. Então, quem trouxer resultado, todas essas duas componentes que eu disse aqui como premissas, ela vai ser muito favorável. Então, você tinha funcionário que às vezes pegava 10 e saía 3 e saía 4. Aí vinha outro e falava, tá desmotivado? Eu falei, não, ele deve estar emotivado pra caramba, porque ele entregou tudo e conseguiu entregar um pouco de amanhã. E aí, esse é o novo conceito. Nós somos uma empresa, a gente vai se tornar uma empresa, sair do CPF e ir para o CNPJ. Você vai ter um conceito que nos Estados Unidos já é muito difundido, que é, na parte da manhã, eu sou aqui, sei lá, trabalho no marketing da GE. Segunda, quarta e sexta. Mas na terça e quinta, eu sou fotógrafo, eu tenho a minha empresa. Ou então, eu trabalho na área financeira, onde a gente sabe que a situação, a partir do dia 20 até o fechamento do mês, é intensa. Mas do dia 5 até o dia 15, que é mais tranquilo, eu vou fazer outra coisa. Eu vou ficar de home, eu vou fazer meus trabalhos aqui virtuais. Então a pessoa, ela tem que se desprender. Por quê? Porque se ela não perder esse mindset, o que significa para quem ainda não ouviu falar, é a primeira vez? É a forma que o meu cérebro trabalha, é o meu software. Né? Então, ele está programado daquela forma e eu tenho que quebrar esse paradigma de pensar que eu estou indo para a empresa para cumprir um horário e depois sair eu aproveito a vida. Não. E aí a gente busca lá atrás no início da nossa live. Eu me conheço, porque se eu me conheço, eu vou buscar fazer aquilo que eu gosto de fazer. E mercado tem para todo mundo. Tá? Ah, mas meu mercado está ruim. Não, você que não está enxergando a oportunidade. Tá? Mercado tem. E eu costumo até brincar, né, trazendo a positividade. Alguém já viu um lixeiro reclamar insatisfeito? Esses dias eu estava atrás de um caminhão de lixo, estavam os caras lá acenando, eu nem conhecia os caras. Né? Eu até costumo brincar, né, assim como piada, dizer, cara, esses caras nem morrem. Porque eu nunca fui no enterro de um lixeiro. Entendeu? Porque os caras são felizes pra caramba a vida toda. Então você vê, é o nosso mindset. A gente tem que mudar um pouquinho o nosso mindset de ver que as coisas como funcionavam. Lembra que eu te falei? Eu coloquei essa camisa do Paul aqui, tem os Beatles, né? Tá boa! Porque, tipo assim, a nossa live hoje realmente ou a gente muda ou a gente vai ser mudado. Não vai ter jeito. Não tem como. Pior. Sabe qual é o pior? Quando a gente é mudado, aí o que acontece? Ou eu escolho como vai ser meu destino, ou alguém vai escolher para mim. Agora, tem o pior caso aí. Eu vou ser atropelado. Porque eu vou me tornar um organismo estranho nesse ecossistema corporativo ou de empreendedorismo, né? Para quem tem o seu negócio. E o que acontece
quando o meu organismo ou o ecossistema corporativo encontra um organismo estranho ali, ele expele. Aí a pessoa vai ficar 1 ano, 2 anos desempregada, e aí o tempo vai passando. Já é difícil empregado, você ter que se atualizar, acompanhar. Imagina você parado na inércia, não tendo um laboratório de teste ali. Então, esse é o ponto. A gente refraseando aquilo que a gente trouxe lá atrás. Primeiro, eu tenho que ter visão, eu tenho que ter pensamento, eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter ação, eu tenho que ter pensamento positivo. É o cubo. E aos pouquinhos, se você olhar ali, ó, cada cor é um ponto que a gente disse aqui. Você vai montando o cubo, né? Exato. E de forma harmônica. Essa caneca é bem interessante. Ela é uma caneca quadrada. Tá vendo aqui, ó? Normalmente as canecas são redondas, né? Então as canecas redondas vendem mais. Por que as canecas quadradas não vendem? Essa aqui eu achei extraordinária. E na live com a Camila Marotti, no sábado, eu tenho uma caneca aqui, musical, eu vou apresentá-la no ar, né, que é uma rádio. E ela é quase que retangular ou quadrada. Não, mas tomar café numa caneca quadrada, vou tomar aonde? Na borda ou aqui no lado? O cara quer ter uma caneca redonda, porque é aquilo que você falou, o cérebro está acostumado ao equilíbrio do redondo. Eu quero fazer o mínimo possível. Exato. Ganhar o máximo, ter um emprego, ganhar muito. Mas, estudei, cara, poxa vida, fiz tanto esforço, me formei, gastei uma grana, não tenho emprego, pobre coitado, poxa, eu sou... Entendeu? E realmente a internet começou a inverter o vetor de negócio. É o que eu costumo falar com o pessoal, capital social, capital intelectual, capital financeiro. Antigamente era o quê? Eu tenho que ter um dinheiro para montar o negócio. Depois, se eu tiver capital cultural, vem depois, e capital... intelectual ou capital cultural ou capital social, desculpe, fica para depois. Inverteu. Então, tipo assim, o capital social é tão importante que as pessoas não conseguem ter, não desenvolvem a nível cultural e aí querem ter dinheiro. E aí estamos vendo a Rua Teresa fechada, empresas grandes. Eu vou colocar depois lá no nosso grupo uma matéria que me mandaram sobre as grandes empresas que estão fechando no mundo todo, inclusive empresas de luxo. Patek Philippe parou de fabricar relógio. Cara, olha só, Patek Philippe. Então, grandes empresas estão fechando as suas lojas de departamento. Então, esse tema da nossa live, Covid-19 versus desemprego, o que fazer, e você tocou num ponto que a gente pode depois fazer uma outra live, sobre a questão do mundo líquido, que eu gosto muito dessa parte do Zygmunt Bauman, vida líquida, mundo líquido, amor líquido, tudo é fluido. Então, na realidade, eu quero manter aquilo ali, quero segurar, mas eu não tenho como segurar, aquilo escorre pelas mãos. Então, a nossa vida hoje não é que a gente vai ser uma eterna metamorfose ambulante, mas eu preciso me adaptar às ideias, ao novo, ao momento, entendeu? Então, se eu sou uma pessoa mais rígida, eu vou ter dificuldade. Exato. E, ao mesmo tempo, se eu for uma pessoa que eu leio de tudo, faço de tudo, sou tão flexível e vaporoso demais... Veja bem, é vida líquida, não é vida vaporosa. Eu vou me perder também. Rafael, exato, Sérgio. Temos aproximadamente 4 minutos e alguma coisa, né? Vou deixar esses minutos finais com você. Satisfação enorme. Estamos aqui hoje com o Rafael Peixoto, né? Rafael Paixão, né? Eu tenho 2 amigos nas redes que são Rafael Paixão. Acho que no vídeo eu falei Rafael Paixão. Nessa live falando de Covid-19 versus desemprego. Covid-19 versus desemprego, o que fazer? Tirem um print de tela, postem lá nas redes sociais, que o bate-papo continua, né? E marquem Rafa Peixoto CMC e @Sérgio Taldo. Esse vídeo vai ficar registrado em nossa live lá no IGTV, vai para o YouTube também em alguns instantes. É igual aquela história, né, de Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo nas redes sociais, no YouTube e no IGTV. Boa. Exatamente. Ainda hoje estarás comigo no IGTV, ainda hoje estarás comigo no YouTube. E falando sobre esse tema, Rafa, suas considerações finais, acho que temos 4 minutos, né? Antes de mais nada, eu te agradeço muito, né, a tua colaboração, você sempre presente. O que você pode deixar nesse momento, né, de ápice aí? Né? Falamos de criatividade, falamos de planejamento, falamos de estratégia, falamos de saber para onde ir, autoconhecimento. O que você pode, né, no fechamento aí, deixar para as pessoas que estão conosco, estão assistindo e aquelas que vão assistir depois?
Não, mas que uma principal mensagem, né, para todo mundo aí que nós estamos enfrentando esse momento, para uns é oportunidade, outros crises, então é um momento, né? Não vamos entrar no mérito bom ou ruim, é um momento. E é um momento que eu tenho que estar preparado, tá? Quem não cria a mudança é impactado por ela. Então, o tempo todo eu tenho que estar no meu ambiente, criando e construindo mudanças. Tá? E aí, pegando até um gancho, quando você falou de paixão, você tem que estar apaixonado pelo que você faz. Você tem, porque senão não está valendo a pena. E a vida, ela passa muito rápido. As crises passam, pessoal. A gente já passou por Primeira Guerra, Segunda Guerra, gripe espanhola, crise mundial, tudo passa. E vai passar. Agora, como é que eu vou estar quando isso tudo passar? O que eu estou fazendo durante? E o que eu estou fazendo durante? Eu acho que essa é a principal mensagem. Você conhece a Rosana Chanuel? Ela está dizendo, ó, reinventar, reciclar, não podemos estagnar. Gostei da frase. É isso. A família de Juiz de Fora sempre pontuando bem e acompanhando. Esse é a principal mensagem. Não espere estar pronto para preparar alguma coisa também. Porque eu vejo até hoje alguns amigos aí, grandes estudiosos e tal, planejam a sua vida, montam aquele plano de negócio, depois refina e vai refinando e nunca inicia. Até o ponto que ele cria tanta objeção ali que ele fala, isso aqui não ia dar certo. E às vezes, em algumas situações, a ignorância ela é uma dádiva assim. Essa frase continua. Só que eu tenho que saber que aonde eu tenho que ser ignorante é aonde eu tenho que ser esperto. Essa daí você foi pegar lá com o Cyper, lá em Matrix, né? Em Matrix. A ignorância, Cyper diz assim, a ignorância muitas das vezes é uma bênção. Mas isso aí é até uma outra live, isso aí a gente pode aprofundar. Tem 2 livros muito bons aqui, que falam de a pílula vermelha, né? Falam da pílula vermelha. Sim. E tem um outro que é chamado, não sei se você conhece, Matrix, Bem-vindo ao Deserto do Real. Matrix, Bem-vindo ao Deserto do Real. Cara, tem situações de questões filosóficas budistas muito interessantes e que tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque cada um de nós trabalha, cada um de nós tem, entre aspas, um emprego, cada um de nós tem uma ocupação, cada um de nós tem uma atividade. E a Covid, né, que é o tema da nossa live, né, o que fazer? Veio exatamente para dar uma ceifada, dar uma balançada, uma desestruturada para a gente poder entender como proceder. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Né? A gente vai encerrar tranquilamente dentro do prazo aqui. Te agradeço, né, pela sua atenção, pelo seu conhecimento, compartilhar conosco. Vamos combinar de tomar um cafezinho qualquer hora dessa lá no Bingen, né, pertinho aqui da minha casa. E falamos hoje sobre Covid-19 versus desemprego, o que fazer. A live continua, né? Vai estar nas redes sociais, né? O Rafa Peixoto, CMC, né? @ está nas redes sociais também, Instagram, Twitter, LinkedIn. E, mais uma vez, muito obrigado, né, que possamos ter novos momentos aí. E é como eu te falei, com certeza. Né? A gente fica aqui igual o Paul McCartney, né, e vamos juntos montando esse cubo mágico. Né? Conte sempre comigo, tá? E a gente está junto aí na mesma caminhada. Muito obrigado mais uma vez. Com certeza. Temos uma ótima noite, né? Fique em paz e que Deus abençoe a todos aí. Tá? Muito obrigado, Rafa. Um grande abraço para sua família aí. Tchau, tchau. Obrigado, abraço. Tchau.